a terceirização virou uma moda, porque a maioria das empresas, dos empresários acreditam mesmo que existe essa possibilidade de você ter uma economia quando você desvincula o funcionário. Só que não é bem assim. Existem casos e casos. E você precisa tomar cuidado para o segmento que você tem de trabalho, para o segmento que você quer terceirizar, justamente para que você não tenha esse tipo de problema. Sônia, obrigada por estar aqui comigo. Querida. No dia do meu aniversário, Parabéns, que alegria, viu? fazia tempo que eu não te via. Parabéns. Obrigada, minha linda. Sônia, a maioria das empresas, independente de setor, tem buscado a terceirização, Sim. principalmente nos serviços de limpeza, Sim. nos serviços de segurança e algumas até nos serviços de motorista, Sim. motoristas dos executivos, motoristas do dia a dia mesmo, de funcionários. Esses são os mais comuns, né? Sim, que são as atividades meio. Que são atividades Meio. que pode ter pode ser desvinculado com maior facilidade. Isso. É isso? É que, na verdade, assim, a terceirização já é antigo, né? É utilizado já há muito tempo. Então, as atividades meio eram, até hoje, mais utilizadas, porque a lei não permitia. Na verdade, não tinha nenhuma lei específica sobre terceirização. Existia uma súmula do Tribunal Superior Eleitoral, trabalhista. Aí, então, aprovaram agora, dia 31 de março, uma lei. E nesta lei entra as atividades fim. Ou seja, a atividade que compõe o core business da empresa, compõe as operações, compõe qual é a finalidade da empresa, né? Entendi. Para cumprir a finalidade dela, precisa de algumas atividades. Essas atividades, a partir do dia 31 de março, também podem ser terceirizadas. E quais são essas atividades mais comuns que a gente possa entender no dia a dia? Então, o que nós estamos mais acostumados... São profissionais, tipo executivos, essas coisas? Até um gerente. A empresa, hoje, ela pode terceirizar tudo. Mas aí é vantajoso? Então, para alguns setores, sim, tem que ser feita uma análise muito criteriosa, analisar os riscos, né? Porque, obviamente, embora a lei foi aprovada, ainda existem riscos. Não é assim, não temos mais... Tem sim, tem muitos riscos ainda que tem que ser avaliado e sim, pode trazer uma economia muito grande para as empresas, mesmo para as atividades, enfim. Eu acho que é uma coisa que facilita para esses empregos mais ligados à limpeza, à segurança, é que você, por exemplo, você tem um problema com o funcionário, você avisa a empresa que é a responsável e troca. Sim. Né? Então você tem uma facilidade maior para trocar, até porque essas pessoas têm uma formação um pouco menor, né? Inferior. Uma qualificação, aliás, perdão, inferior. Sim. Agora, no caso de um executivo, de um diretor, de um gerente, esses benefícios também precisam ser mais... A gente precisa tomar mais cuidado na hora de... A empresa tem que tomar, assim como para contratação da atividade meio, a atividade fim exige muito mais, né, um rigor muito mais na avaliação do risco. Entendi. Porque esses gestores, vamos dizer, se você contrata um gestor para a sua empresa, ele vai atuar na estratégia. Entendi. Né? Então você tem que tomar muito mais cuidado, o empresário... Porque ele não tem vínculo nenhum com você e você está abrindo vários segredos que a empresa tem que abrir para por exemplo, para um vice-presidente. Empresas que não têm um presidente, que o presidente é só a imagem do dono, mas o dono não trabalha efetivamente ali. Então você tem um vice-presidente ao qual você confia todos os meandros ali, o procedimento da empresa, os segredos, vamos dizer assim. Sim. E então, o empresário, cuidado, né? ele tem que cuidar, principalmente, entender quais são os valores desse profissional que ele está contratando. Se estão alinhados com os valores da empresa, porque ele vai tomar decisões estratégicas. Agora, eu tenho um pouco de receio, mas, na verdade, acho que para o empresário é sempre mais vantajoso do que para nós trabalhadores. Na minha cabeça, eu estou vendo assim... Eu já fui terceirizada, mas quando eu era apresentadora em outra emissora. Sim. Enquanto repórter, por exemplo, eu sempre fui... Hoje tem muitos repórteres que são terceirizados. Sim. Mas eu tenho uma preocupação com relação ao funcionário, assim, de um modo geral, pelo seguinte, porque quando você terceiriza alguém, o que acontece? Aquela pessoa, ela perde vários benefícios que hoje são importantíssimos, tipo plano de saúde, que nós falávamos agora há pouco, que é caro, e que quando você tem numa empresa, você tem aquela parceria com a empresa que você gasta menos. Sim. Então, as vantagens para o trabalhador são menores, né, Sônia? Então, Keila... Ou é coisa da minha cabeça? É uma questão de você analisar mais profundamente a questão. Veja, se você coloca dentro do que você está acordando com aquela empresa, você vai ser contratada, você acorda com um contratante, um salário onde ali dentro você tem
todos o que chamamos, né, o que é conhecido como benefício, fundo de garantia, 13º, férias, você coloca dentro do valor acordado da remuneração, não tem perda. Isso, a única coisa que fica na sua mão é a administração disso. Você vai gerenciar a sua receita. Entendi. Então, 8% deste valor que eu acordei é para o meu fundo de garantia. Isso aqui eu não vou mexer, vai ficar guardadinho lá. Este percentual eu vou gastar no meu plano de saúde. Ok? Então, assim, dá maior autonomia para o contratado. O contratado tem que ter esta disciplina. Que é o que a maioria não tem. Mas precisa desenvolver isso. E outra coisa, eu já fui contratada, por exemplo, como terceirizada, mas eu tinha direito a férias, a fundo de garantia, a salário-desemprego, um monte de coisa assim. Hoje a maioria não é assim, né? A maioria é tipo, você é uma microempresa e pronto, você arca com tudo. Mas ainda existe essa possibilidade de ter um certo vínculo para esses casos específicos? Então, o profissional terceirizado, ele não perde nenhum direito. Os direitos dele, quem vai arcar com esses direitos ou esses benefícios? A empresa dele. Ele é funcionário da contratada, ele não é funcionário da contratante. Entendi. Existe um vínculo entre contratante e contratada, mas o profissional, ele tem a subordinação vinculado à contratada. Então, ali a contratada tem a obrigação de pagar 13º, férias, todos os direitos trabalhistas que vigoram na CLT. Não se perde nada em relação a isso. Assim, para a gente encerrar, quando que não é vantajoso para o funcionário que ele aceite essa terceirização? Existe um caso específico que não é bom mesmo e é comprovadamente ruim? O profissional, o empregado, ele tem que avaliar se aquela empresa... A preocupação tem que ser como qualquer outra empresa. Tá. Aquela empresa recolhe meu fundo de garantia, faz o recolhimento de previdência de todos os encargos trabalhistas normalmente. Qual é o grande risco? Você entrar numa empresa dessas, como para trabalhar em terceirizados, né, em outros locais, e aquela empresa cujo seu contrato está vinculado, não pagar, não cumprir com todas as obrigações trabalhistas. E isso também, se essa empresa não cumprir, aí é o risco da contratante também. Entendi. Porque a contratante ainda corre riscos subsidiários. Se a empresa que você te contratou não te pagou, foi à falência ou houve algum problema, esse contratado, esse empregado, ele pode acionar a contratante, a empresa que fez o contrato com a empresa dele. E quando é que não é vantajoso para a empresa fazer essa terceirização? Tem algum momento que para a empresa não é bom? Quando missão, visão, valores de uma empresa contratante não está em sintonia com o da contratada, o risco é muito grande, porque vai impactar no planejamento estratégico. Então, assim, veja, vamos imaginar uma empresa que tem um posicionamento estratégico da sustentabilidade. Ela trabalha com uma terceirizada que não se preocupa com contratação de funcionários, a questão social, não se preocupa com o meio ambiente. Isso ela faz o quê? Ela coloca em risco o posicionamento estratégico da empresa que está contratando. Né? Imagina. Né? Então, uma empresa de sustentabilidade descobre-se, a mídia descobre que aquela empresa trabalha para aquela, né, que se diz extremamente ecologicamente correta, só que ela polui, a poluição é muito forte, muito grande, negligencia alguns aspectos sociais, isso pode impactar na imagem e no planejamento estratégico da empresa contratante. Então, olha, o mais interessante mesmo é que você tenha a orientação de um profissional que entenda do assunto. A Sônia está à tua disposição, tem o e-mail dela, vou pedir para a Camila colocar na tela, todos os contatos também, tem Instagram, que é para você mesmo ter essa oportunidade de ter alguém que possa realmente te ajudar para que você tenha essa possibilidade de não tomar uma atitude errada. Nem você que é o trabalhador e nem você que é o empregador. Vou pedir para o telefone da Sônia também para a gente colocar. Qual que é o site, Sônia? É www.s2r.adm.br. s2r.adm.br para você. É muito importante que você tenha essa orientação para que você não tome uma decisão errada. Obrigada, viu, Sônia?